E eu queria saber um pouco da história da criação do canal Hayashi, óbvio, do surgimento do XPG barra X-Pro Games, como é que foi esse processo de entrada na produção de alguma coisa para internet? Então, eu acho que tudo começou ah, ali em torno dos meus 13, 14 anos, quando eu já tinha migrado pro PC, eu já não era mais um jogador de console, digamos assim. Eu não posso nem dizer que eu era jogador de console, porque assim, né? Eu saí do Play 1 e fui pro PC, não é que eu tive um Nossa! Play 3, tive um Play 2, não, né? Exato. Então, eu já tava bastante dentro do mundo de PC e eu gostava, eu tinha cada vez mais interesse em games, gostava bastante de falar a respeito, enfim, mostrar para as pessoas o que eu pensava a respeito de um jogo ou de determinada coisa. E aí eu descobri alguns dos pouquíssimos vídeos que existiam na época sobre games também, né? E aí a gente tá falando assim de 2010, mais ou menos, né? Então são 10 anos atrás, justamente, 10, 11 anos atrás. Quase ninguém fazia, o YouTube não era uma realidade, tipo, como é hoje, ninguém ganhava dinheiro com isso, então eram pouquíssimos canais, o pessoal gravava com câmera e etc. Mas eu gostava. E eu também, em paralelo, já por justamente gostar muito do assunto, eu já tinha começado um blog que chamava X-Pro Games, né? Era o nome do blog, por isso XPG, né? Então XPG é X-Pro Games, abreviado. Ah, então eu tinha esse blog, eu já tinha esse interesse, comecei a descobrir canais e eu acessava muito um site que chamava Game Vício, que existe até hoje, é um site de notícias, um portal de notícias de games como qualquer outro. Então foi até através dele que eu fui conhecendo muitas das coisas na época, vídeos, pessoas e etc. Ah, e com isso eu fui aprendendo mais sobre o assunto, como eu falei, conhecendo novas pessoas. E através da Game Vício, eu comecei a jogar COD. Porque quando eu acessava muito a Game Vício, colaborava bastante. E eventualmente fui chamado para moderação da Game Vício. E quando eu entrei na moderação da Game Vício, ia rolar um torneio entre os moderadores. E eu queria me enturmar com a galera, e eu falei, beleza, vou jogar. E eu odiava COD. Não é COD que eu odiava jogos de tiro em primeira pessoa. Odiava, porque eu nunca fui fã de CS, por exemplo. Uhum. E quando eu era mais novo, eu ia na Lan House com os meus amigos e eles só queriam jogar CS. E eu não queria jogar CS, eu queria jogar FIFA, eu queria jogar GTA San Andreas, eu queria jogar outros jogos, tá ligado? Eles queriam jogar CS, eu odiava, porque eu era ruim pra caramba. E aí eu não tinha interesse em outros jogos de tiro em geral. Mas quando eu entrei na Game Vício, falei, bom, beleza, vamos. Eu nunca tinha jogado nenhum COD na minha vida. Mas vamos jogar. Era um torneio de COD 4, o primeiro Modern Warfare, que já não era o COD do ano na época, mas ainda era muito popular, principalmente no PC, né? Uhum. Então eu comecei a jogar e pra não ser, tipo, o pior jogador possível, eu comecei a treinar também um pouco, né? Eu jogar aqui ou ali, não sei o que, pra não fazer tão feio. E nisso eu fui começando a gostar do game. Fui começando a gostar, criar. Talvez eu até esteja me adiantando. Talvez você ia me perguntar mais na frente como eu comecei a jogar COD, eu Não, já tô mas aí atropelando. já pode embalar sem Mas é que problema. é tudo meio junto, é isso que é o bacana. Esse meu início na internet não, desculpa, na criação de conteúdo é totalmente atrelado ao meu início com o COD, porque foi tudo na mesma época, sabe? Porque aí nesse período, beleza, eu comecei a jogar COD, eu tinha o meu blog que estava ativo, e nesse mesmo período, por ter entrado na Game Vício, por estar mais dentro de tudo que estava acontecendo, por ter criado esse interesse maior por games, eu fui conhecendo alguns dos poucos canais que na época faziam vídeo, tipo, eu tô falando assim de Guilherme Gamer, não sei se você conhece a CJBR, Console de Jogos Brasil, que era do Conheço. Engiléu e tal, então eles foram um dos primeiros, inclusive o Lugero, que hoje é muito amigo meu, fazia vídeo pra lá na época, tipo, eu não conhecia ele, a gente foi se conhecer muito depois, então eu acompanhava muito aquele blog, por exemplo, via e falava, putz, que da hora, eu quero fazer igual. E eu era super novo, eu tinha tipo 13 para 14 anos na época, por aí. Nossa. Então, imagina, um cara de 13 para 14 anos, hoje em dia até é mais normal, mas naquela Um época, você mini tá doido, Hayashinho. já não tinha quase ninguém. Por isso que quando você vai ver meus vídeos os primeiros vídeos, eu tô com aquela voz da puberdade. Então foi tudo meio conectado, sabe? Uhum. Entrei pra Game Vício, já tinha o meu blog de games,
Comecei a jogar COD por conta de tentar na Game Vício, conheci o YouTube na mesma época e comecei a querer fazer vídeo também. E aí depois eu fui querendo focar em COD, aí não sei, a gente pode conversar disso depois também, não vou me super apropriar aqui.